Fala, pessoal! Muito bom dia para todo mundo aí. Olha só, hoje a live vai ser muito especial. É um assunto que muita gente me pergunta, cara, o tempo todo, assim, sabe? Sobre gravidez, sobre amamentação, sobre o que pode usar, o que não pode usar, se pode tomar suplemento, se não pode tomar suplemento. Às vezes são dúvidas super válidas, né, que a gente tem. E é um período muito especial, né, da vida da mulher. E, cara, vou ter a honra de receber nada mais, nada menos do que a maior especialista, na minha opinião, do mundo, do Brasil, não tem a menor dúvida, do mundo, de obstetrícia e acompanhamento perinatal, cara, de crianças, né, de desenvolvimento durante a gravidez. Então vamos conversar com a Bruna Pitaluga, que já tá aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar ela aqui, peraí. Pronto. Enquanto isso, vai mandando, ó. Pega esse aviãozinho aqui, manda para todo mundo que você achar que pode interessar. E aí, Bruna, beleza? Bom dia! Bom dia. Obrigadão por você ter animado de fazer essa live, cara, porque vai ser bom demais falar contigo. Que delícia! Obrigada pelo convite. Eu tô louca, eu adoro cardiologista. Você sabe disso, quando eu mandei para você no paralelo, eu e o Túlio aí conversando sobre isso, eu falei para ele, se prepara porque esse é o tema do século XXI aí. Vamos ver se as pessoas se sensibilizam com o que a gente vai conversar hoje. Beleza. É bom as pessoas entenderem isso um pouco, porque é um período muito especial, né, da vida da mulher. É um período único, na verdade. Eu tenho 2 filhos aqui em casa, eu sei como é que a mulher se transforma, né, cara? Eu falo com a Carol. Carol sempre foi uma mulher que eu sempre admirei muito, mas depois da maternidade, cara, a admiração masculina pela mulher, eu acho que cresce exponencialmente, assim, sabe? É impressionante. Além dela virar a mulher que eu sempre amei, é uma guerreira, uma baita de uma mãe, né? E carregou os filhos aí durante esse período. Eu acho muito maneiro, muito maneiro. Então vai ser muito bom a gente conversar sobre isso. E as pessoas às vezes ficam muito preocupadas, né, durante esse período, principalmente com a questão de doença cardiovascular. E eu acho que é uma preocupação super válida, né, Bruno? Porque, assim, é a principal causa de óbito nas mulheres, né, indireta, né? Causa indireta de óbito nas mulheres ali durante o período obstétrico. Claro que existem as causas diretas, né? Depois pode explicar um pouquinho disso, pessoal. Mas, assim, é muito importante as mulheres se prepararem para a gravidez e durante a gravidez também acompanharem essa gravidez, né? Com um conjuntinho aí, cardio-GO, né? A gravidez, Túlio, eu brinco com os cardiologistas que trabalham comigo e falo com os obstetras também, porque a gravidez é o momento em que todo o sistema cardiovascular é demandado de uma forma que não tem nada semelhante dentro da fisiologia e de uma forma fisiológica, inclusive. Então, quer dizer, a mulher é um ser muito diferente, né? Ela está preparada para aquilo, isso é uma programação que acontece há milhares de anos diante da nossa evolução como espécie mesmo de animal. E durante a gestação, realmente o sistema cardiovascular ele sofre modificações que são impressionantes. Na verdade, se nós fôssemos extrapolar essas informações, por exemplo, para um homem adulto, seria inconcebível um homem adulto duplicar o volume o débito cardíaco dele, aumentar em 30% o volume sistólico, alterar a hipertrofia do ventrículo esquerdo, sem que tivesse sinais e sintomas de uma insuficiência cardíaca, de alguma alteração. Na verdade, na gestação isso acontece de uma forma programada. Essa é uma questão interessante, Túlio, porque nós falamos, você falou no começo, a respeito de morbimortalidade, e essa é uma mudança muito grande de paradigma. É uma coisa que eu venho pregando há muito tempo no que eu falo, para os meus alunos, para as pessoas que estão comigo, porque existe uma questão que a gente precisa mudar imediatamente no acompanhamento de pré-natal, que é exatamente entender quais são as mudanças que se apresentam dentro do nosso acompanhamento epidemiológico, clínico, daquilo que você vê no seu consultório todos os dias. Eu tenho certeza que hoje você está vendo coisas completamente diferentes do que você via, por exemplo, quando você se formou ou quando você estava na universidade ou na sua residência ou no seu internato, porque nós temos uma saúde que se molda de acordo com o ambiente e nós estamos vivendo isso. E a gestação ela não está diferente disso. A gestação ela se molda com o ambiente. Só que ao contrário de outras especialidades, parece que a obstetrícia ela ficou congelada no tempo. Então a gente faz um cartão de pré-natal como se o mesmo pré-natal de hoje fosse o pré-natal de 50 anos atrás. E não é o mesmo pré-natal, é uma coisa completamente diferente. Tenham certeza, para todos vocês que estão aqui, tanto profissionais de saúde, quanto pacientes,
quanto maridos, quanto pais de mulheres que vão engravidar. Prestem atenção, porque isso é muito, muito, muito importante. Nós não temos o mesmo pré-natal. O pré-natal, ele é completamente diferente. E uma das questões importantes, nós tivemos uma mudança em relação às questões cardiovasculares. E hoje, o pré-natal do século XXI demanda o conhecimento em alterações cardiovasculares, porque, como o Túlio falou, é a principal causa de morte e mortalidade materna no pré-natal do século XXI. E isso aí, a gente tem que, enfim, todos os profissionais têm que estar super atualizados em relação a isso. Você sabe que você falando de atualização é uma coisa muito engraçada, né? Porque, assim, a diretriz brasileira, cara, de acompanhamento, né, de cardio-obstétrica, por exemplo, de cardiologia na gravidez, ela é de 2009, cara. 2009. É a última diretriz que a gente tem. Né? Então, assim, eu tava entrando na residência de clínica médica quando foi soltada a diretriz atual de cardio-obstetrícia. Então, assim, é uma coisa surreal, na verdade. Surreal. E é engraçado porque, assim, sempre quando a gente fala algum tema fora das diretrizes, isso vale para qualquer área, até dentro da cardiologia tradicional mesmo e tudo, a gente é execrado. Tipo assim, pô, tá falando um negócio que não é diretriz, tá falando um negócio que não existe, que não sei o quê, não é isso que a diretriz fala e tal. Mas, cara, se você parar na diretriz, você tá parado 11 anos, 12 anos atrás. Então, assim, é surreal como que as pessoas hoje em dia ainda demandam, né, por conhecimento, mas esse conhecimento para no tempo e não é atualizado. E as pessoas, quando querem discutir alguma coisa, elas sempre se baseiam na diretriz e começam a falar assim, não, a diretriz não fala isso. A diretriz não. É impressionante, é impressionante. Exato. Inclusive, Túlio, eu mandei, como eu disse para vocês, eu e Túlio tivemos uma conversa aí desses dias no WhatsApp, o que a gente vai falar, como é que vai ser? E eu mandei, inclusive, para o Túlio, eu falei, olha o tamanho do que a gente vai enfrentar daqui para frente. Johns Hopkins tem um fellowship em cardio-obstetrícia. Harvard tem fellowship em cardio-obstetrícia. A Sociedade Americana de Cardiologia prega uma atualização imediata e urgente da equipe de obstetrícia para que tenha um time em cardio-obstetrícia. Se você não está tendo complicações cardiovasculares na gestação, na sua prática clínica, você não está fazendo pré-natal. Ou você não está investigando, você não está achando que está tudo uma obra do acaso. Porque prestem atenção no que a gente vai falar aqui hoje, porque realmente a situação ela é bem diferente do que nós tínhamos há 20, 30 anos. Eu acho que é uma especialidade que vai nascer no Brasil também, sabe? A cardio-oncologia, por exemplo. Né? A cardio-oncologia foi uma subespecialidade que demorou para nascer, e quando nasceu todo mundo viu a importância, né, do cardio-oncologista, e eu acho que a próxima vai ser do cardio-obstetra, sem dúvida nenhuma, porque é muito importante, é muito importante. Eu acho que essa importância começa no preparo, né, Bruno? Acho que a gente podia começar falando sobre o preparo ali gestacional e por que a mulher deve se preparar para isso. Então, como você bem falou, né, assim, essas mudanças, só para o pessoal entender numa linguagem mais fácil, essa mudança demandada pelo nosso motor, que é o coração, só para vocês entenderem, é como se fosse assim, ó, é um motor que vai ter que dar mais 50% do que ele está acostumado a dar. Basicamente é isso. Então, você vai ter que preparar o teu coração para durante a gestação ele conseguir aguentar uma demanda que é 50% maior do que a demanda que ele está normalmente habituado a fazer. Então, isso aqui é uma loucura. É o que a Bruna falou, cara. Imagina você pegar e falar assim, ó, agora você vai ter que funcionar com 50% a mais de força durante esse tempo todo e principalmente manejando muito mais volume sanguíneo. Então, assim, começa a ter muito mais sangue circulando no teu corpo. E o cardiologista, depois a gente vai comentar sobre isso, ele fica meio perdido no início, porque, cara, pode ter sopro, pode ter dispneia, pode ter não sei o quê. Você não sabe se aquilo é normal, se não é normal. Então, se você já conhecer a gestante antes da concepção, cara, muito mais fácil para o cardiologista. Por quê? Já fez aquele check-up, já fez aquele trial, já viu o que a paciente tem, se ela tem alguma valvopatia, se ela não tem, se ela tem algum risco cardiovascular, se ela não tem, se ela é hipertensa, se ela não é, se ela é diabética, enfim. Você consegue acompanhar ela durante a gestação de uma maneira muito mais fácil. Então, eu acho que a ideia do pré-natal do século XXI, ela deve nascer antes mesmo da concepção e principalmente já para essa duplinha com o cardiologista antes da concepção. Seria o mundo ideal, né, Bruno? No mundo, Túlio, no mundo ideal, inclusive, tirando o fato, vamos excluir o fato de que a mulher vai engravidar.
o mundo ideal hoje demanda uma atenção para as doenças cardiovasculares. Inclusive o que você fala todos os dias aqui. Prestem atenção, cuidem do coração. Nós precisamos cuidar do coração. Hoje nós sabemos, os nossos problemas se resumem a doenças cardiovasculares. Esquece todo o resto. Os nossos problemas se resumem a doenças cardiovasculares. E se resumem a doenças cardiovasculares por alterações de estilo de vida. Basicamente, a gente está falando de obesidade, sedentarismo, alterações de ciclo circadiano, deficiências nutricionais. O músculo cardíaco ele já não tem os nutrientes adequados. Então, o que o Túlio fala, na verdade, o nosso objetivo nós estamos vivendo, e é isso que eu quero que vocês saiam daqui entendendo. Esqueçam a ideia de conforto que nós tínhamos Anteriormente, nós tínhamos uma ideia, a mulher não tinha as alterações que ela tem hoje, ela não ingeria álcool como ela ingere hoje, ela não tinha o nível de estresse que ela tem hoje, as mulheres eram muito mais ativas, as mulheres tinham um peso muito menor, a gente tinha circunferência abdominal menor. O que aconteceu nas últimas 3 gerações, muito provavelmente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando teve, então, esse boom de industrialização e essas mudanças todas? A gente começou a ter uma mudança muito grande do estilo de vida. Então, hoje, não é só porque eu vou engravidar, não. Inclusive, porque você quer engravidar, você deve ter uma atenção pré-gestacional. Eu acho que esse é um ponto que todos nós temos que sair daqui hoje. E tem um fator fundamental que todos os guidelines falam, todos. Não só em relação ao estilo de vida, mas nós temos uma questão social imposta para as mulheres atualmente, que é exatamente o adiamento da gestação. Então, não só nós temos essa mudança muito grande do estilo de vida relacionada. A geração que vai entrar agora é uma geração que vai engravidar agora, que está querendo engravidar agora, mulheres que são de 35, 40 anos. Nós não estamos mais falando de mulheres de 20, 25 anos. Essa não mesmo essas mulheres têm que ter uma atenção especial para cardiologia. Eu não tô eximindo, mas eu quero mostrar para vocês a importância do que a gente vai falar. Mas hoje, boa parte das mulheres engravida após os 30 anos de idade. Então, nós temos uma série de fatores que se acumulam ao longo da vida: tabagismo, sedentarismo, estresse, alterações do ciclo circadiano, ingesta de álcool, entrada no mercado de trabalho, modificações relacionadas a todos esses fatores que vão levar a complicações na gestação. E é isso que você está praticando no seu consultório. Se você diz para mim que hoje você está atendendo mulheres de 25 anos que estão procurando o seu consultório porque estão planejando engravidar, essa é a exceção da exceção. Hoje eu encontro no consultório mulheres que me mandam mensagem com 46, 47 anos, me perguntando: eu posso adiar a gravidez? Até quando eu posso esperar? Mas peraí, você tem 46, 47. Então, essa é a realidade do que a gente pratica hoje. Mulheres que adiaram a gestação. Isso também tem um efeito para o sistema cardiovascular, sem dúvida nenhuma. Total. Assim, ó, você falou uma coisa, eu sempre gosto de citar a frase do Dr. Salim Yusuf, cara, um cardiologista, baita cardiologista dos Estados Unidos. Ele falou em 2002 uma frase que ficou guardada na minha memória, que eu toda aula que eu dou, eu falo ela, e toda live que dá pra falar, eu falo ela. Ele falou o seguinte, que as doenças cardiovasculares, elas são frutos da má adaptação da sociedade à urbanização. Tipo assim, ó, cara, vocês saíram do campo, vocês pararam de viver na roça, pararam de ser caçadores, vieram pra cidade, vocês não souberam viver na cidade. E por não saber viver na cidade, tá todo mundo morrendo. É basicamente isso que está acontecendo mesmo. Está todo mundo obeso, está todo mundo sobrepeso, está todo mundo sedentário, está todo mundo estressado, está todo mundo dormindo mal, está todo mundo errado. E quando está todo mundo errado, as mulheres também estão todas erradas e isso impacta muito negativamente, mas muito negativamente. E isso que você falou é muito importante, porque quando eu pego uma mulher com 20 anos, 25 anos, cara, eu não vou pensar em aterosclerose, eu não vou pensar em infarto. Não é difícil dessa mulher ter isso. Agora, cara, uma mulher com 40 anos que engravida, dependendo do que ela tem de fator de risco, ela está, sim, muito predisposta a ter um infarto. E quando isso aumenta o débito cardíaco, como a gente precisa de mais músculo do coração durante esse período, é como se ela estivesse fazendo um teste ergométrico contínuo durante 9 meses. Então, o coração fica muito preparado, muito preparado. Exato. Né? E, Túlio, você falou, deixa eu só voltar para vocês entenderem um pouquinho, quando a gente fala sobre as alterações cardiovasculares. Túlio chamou a atenção para uma coisa: se uma mulher de 25 anos tem alterações cardiovasculares, a gente não está pensando em estruturas metabólicas, essencialmente. A gente está pensando, às vezes, numa malformação que foi diagnosticada tardiamente, em alguma coisa, enfim. A cabeça do profissional que atende
a pessoa que vai procurar por sintomas cardiovasculares tem que saber as alterações cardiovasculares que se manifestam na infância ou na juventude ou nessa primeira fase da vida adulta, do que aquilo que vai acontecer mais depois de 35 anos, principalmente. Então, essa é uma questão importante. A gente precisa lembrar disso dentro da prática clínica. Uma mulher de 40 anos que entra no consultório querendo engravidar ou que já está grávida, ela tem outros fatores. A gente não tá, dificilmente a gente vai pensar numa malformação, por exemplo, que não tenha se manifestado, não que não possa acontecer, mas a gente tem que lembrar sempre exatamente dos fatores metabólicos que são super importantes. Deixa eu só explicar um negócio pro pessoal aqui. O pessoal tá ansioso. Ó, segura a ansiedade, gente. Eu e a Bruna, a gente é professor. A gente tem uma estrutura pedagógica. A gente sabe que muitos de vocês já sabem sobre o estilo de vida, que sabem das importâncias, mas vocês precisam ouvir, e repetidamente. Então a gente vai falar sim sobre o estilo de vida, a gente vai falar sim que é preciso fazer atividade física, mas a gente vai falar também de medicamento, suplemento. Calma, segura a ansiedade, porque a ansiedade também faz mal pro coração. Segura a onda, calma, tá? Faz muito mal. Pô. Então vamos lá, Bruna. E aí, vamos lá, a mulher engravidou, tá? O coração vai sofrer essas alterações. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é sim sobre justamente a importância da manutenção de um estilo de vida saudável para essa mulher. Por quê? Muita mulher, quando engravida, tem medo de fazer atividade física. Muita mulher, quando engravida, entra naquela história do desejo para poder comer e aí entra no carboidrato, ganha peso pra caramba durante a gestação. E eu queria entender, será que faz mal isso? Se a mulher sedentária, ganhando peso, é tranquilo? Vou voltar um segundo só para explicar para as pessoas que estão aqui, Túlio, a importância desse conceito. A gestante ela é vista dentro da medicina como um adulto grávido. Então, assim, deixa eu explicar para vocês o que é isso. A gestante ela é vista dentro da medicina e nós não aprendemos em nenhuma residência. Qualquer pessoa que esteja aqui, eu fiz residência nos melhores locais de residência médica no Brasil em gineco-obstetrícia. E a gente não tem aula, a gente não para estudar alterações do sistema cardiovascular na gestação. O que é o primeiro, segundo e terceiro trimestre de gestação? Quais são as alterações que demandam modificações no terceiro trimestre? O que se espera durante o trabalho de parto de uma resposta cardiovascular? A gente não aprende sobre isso. Então, a gestante, ela é vista assim, a fisiologia do adulto grávido. Isso é um equívoco muito grande. Isso a gente precisa desfazer o mais rápido possível. Então, existem informações que são super importantes para a gente lembrar aqui em relação ao sistema cardiovascular na gestação. Porque quando a gente fala gestação, a gente separa primeiro, segundo e terceiro trimestre. E eu sempre digo que primeiro, segundo e terceiro trimestre não separa por número. Porque se você separar por número, o primeiro trimestre para sistema imunológico é de um jeito, o primeiro trimestre para sistema cardiovascular é de um jeito, o primeiro trimestre para o sistema endocrinológico é de um jeito, porque nós, na verdade, temos 3 etapas durante a gestação em qualquer um dos sistemas que estão sendo modificados. E essa é uma outra coisa, todo mundo separa assim, a gestação se divide tudo por 4, você vai ter um número de semanas e você vai continuar acompanhando. Entendam que depende do sistema que a gente está conversando. No caso do sistema cardiovascular, a própria gonadotrofina coriônica, que é o hormônio que é liberado imediatamente, é o primeiro hormônio que sinaliza a gestação, e ele precisa sinalizar a gestação, ele já começa uma série de liberações hormonais que são, assim, determinantes para o sucesso da gestação. Então, a gente precisa ter uma boa produção hormonal, inicialmente, para que a gente tenha uma boa resposta. A partir desse momento, tudo que vai acontecer em seguida é para preparar o corpo desta mulher para o momento em que vai receber o embrião, o momento em que esse embrião vai se estabelecer e desenvolver os órgãos, para depois o momento em que o embrião ele vai de fato crescer. Essas etapas é que a gente deveria conhecer como trimestres de gestação. O primeiro é uma recepção, o segundo é uma autorização para amadurecimento e o terceiro seria uma autorização para que a gente tivesse o crescimento, então, desse feto, que fica, enfim, a partir de 28 semanas, geralmente, na verdade, o sistema cardiovascular já começa um pouquinho antes. Então, a partir de cada uma dessas etapas, a gente tem sinalizações diferentes. Nesse primeiro momento, o sistema cardiovascular feminino já recebe uma situação completamente diferente do que as pessoas têm ideia. Existe uma queda da pressão arterial da mulher, porque o sistema cardiovascular, ele, na verdade, ele é um sistema de baixa resistência e alto fluxo. O que significa? O corpo da mulher, o que o Túlio não falou aqui para vocês o tempo inteiro, vai ter que receber muito mais volume, o coração vai ter que trabalhar muito mais. Se a gente deixa
os vasos com muita pressão dentro, o coração tem que fazer muito mais força. O que ele já está fazendo, ele já está trabalhando 50% a mais. Então, todo o sistema cardiovascular da mulher, ele tem que se adaptar para as mudanças que vão acontecer depois. Então, o primeiro fator que a gente tem que entender é que tem que haver uma queda da pressão arterial no primeiro trimestre. Isso é importantíssimo, porque esse é um sinal de adaptação do sistema cardiovascular à primeira sinalização hormonal durante a gestação. Quando isso não acontece, inclusive, Túlio, tem vários trabalhos, eu não consigo entender por que a coisa não vai para frente em relação à cardiobstetrícia. Inclusive, tem vários trabalhos mostrando que se não existe a queda da pressão arterial, tanto da pressão sistólica, que é aquela pressão máxima que a gente mede quando a pressão baixa, a gente tem fatores de risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia, por exemplo. Então, é importante já, desde a primeira consulta de pré-natal, nós termos medida, porque as pessoas têm assim, não mediu a pressão arterial, mas também eu estava com 8 semanas, eu estava com 12 semanas, achando que são fatores que vão acontecer depois. Então, desde a primeira consulta do pré-natal, é importante que o profissional esteja atento para medidas de pressão arterial, que faça uma ausculta cardiovascular, que pelo menos seja uma ausculta de base, porque nesse momento não existe aumento de volume ainda. Então, o que você tem? É como se a paciente nunca teve nenhuma ausculta. E o profissional de obstetrícia, ele tem que fazer isso. Isso não é uma coisa que a gente demanda. O profissional de obstetrícia tem que fazer isso. Claro. Ele tem que entender as alterações cardiovasculares e contar com o meu time de cardiobstetrícia, um cardiologista, um enfermeiro obstetra, nutricionista, fisioterapeuta. Enfim, o time é gigante na cardiobstetrícia. Então, você tem que ter essa ausculta de base para você conseguir fazer esse acompanhamento que vai acontecer depois, porque as alterações elas vão acontecer. E você precisa saber o que é uma alteração normal do que não é uma alteração normal. Muitas pacientes entram no pré-natal com a pressão aumentada, inclusive. Isso aí, só para o pessoal entender. O que a Bruna está explicando é o seguinte, tem uma descarga hormonal, um estímulo estrogênico principalmente. Isso vai fazer com que o vaso sanguíneo nosso, em vez de ficar desse tamanhozinho, ele faz isso aqui, ó, ele relaxa. E quando ele relaxa, como ainda não tem muito volume circulante, como a alteração volumétrica ainda não aconteceu, é como se a paciente estivesse o tempo todo vivendo num episódio de pressão mais baixa mesmo. Exato. E a curva da pressão é uma curva que ela faz exatamente isso. Ela está aqui, depois no primeiro trimestre ela cai, depois ela vai subindo, no segundo ela normaliza, no terceiro ela tende a subir um pouquinho, que também é normal. Então o pessoal precisa entender isso daí realmente. Isso foi uma ótima introdução, porque senão o pessoal fica perdido. E eu acho legal as pessoas lembrarem disso, Túlio, porque no acompanhamento muitas pacientes falam assim, não, minha pressão estava ótima, porque no primeiro trimestre ela caiu. E aí a gente começa a ter uma falsa sensação de conforto de novo. Conhecendo as alterações cardiovasculares, a gente consegue fazer essa leitura, mas existe uma falsa sensação de conforto. Quando você vê uma pressão, por exemplo, uma paciente, vou dar um exemplo, só para vocês terem uma ideia de número, entra no consultório com 120/80, o famoso 12/8, daqui a pouco você vai fazer a avaliação dela, ela está com 11/7, 11/6 de pressão arterial, e você fala assim, nossa, tá ótimo. E você não continua esse acompanhamento. E aí ela vai se apresentar no final da gestação com uma pressão alterada e você precisa ter a interpretação do que aconteceu no primeiro trimestre de adaptação. Então é por isso que é importante a gente fazer o acompanhamento. Medida de pressão arterial e ausculta cardiovascular devem ser obrigatórios em todas as consultas de pré-natal. E a gente está falando só da introdução do primeiro trimestre, teve muita coisa depois por aí. E aí, então já que a gente está no primeiro trimestre, o pessoal perguntou de suplementação. Assim, ó, suplemento é uma coisa que eu sou apaixonado. E sempre quando... a gente gosta pra caramba, eu sei disso. E sempre quando eu tô com uma paciente no consultório, ela fica preocupada justamente assim, olha, o que eu posso, o que eu não posso tomar, o que eu devo suspender. Porque às vezes tem alguns suplementos, principalmente fitonutrientes, assim, que a gente usa na prática clínica, para às vezes como uma medida de prevenção cardiovascular, ou de melhora, por exemplo, do colesterol, ou de melhora da qualidade do colesterol, ou de melhora, por exemplo, do perfil glicêmico, enfim, alguns fitonutrientes. Que quando a paciente engravida, ela sempre fica na dúvida, assim, ó, suspendo, não suspendo, mantenho. Eu queria que você desse uma geral, eu sei que a tua especialidade mora essa. Eu queria que você desse uma geral para o pessoal, de uma maneira rápida e objetiva do jeito que dá para ser, obviamente, do que a gestante, assim, ela deve usar, o que ela pode usar e o que ela não deve usar. Vamos pensando na saúde cardiovascular. Na verdade, todos os suplementos e todos os nutrientes, Túlio,
Para a gestação, eles devem ser usados quando a gente tem uma deficiência. Então, em situações de deficiência, todos devem ser repostos. Todos o quê? Todos o que vocês tiverem deficiência. Deficiência de vitamina B9, que é o folato, deficiência de vitamina B12, deficiência de selênio, de zinco, vitamina A, vitamina D. Todos aqueles que tiverem ferro, então nem se fala. Todos aqueles de deficiência devem ser repostos. Dito isso, em fitoterapia, eu até ontem dei uma aula para os meninos do curso de Simplificando Exames de Suplementos na Gestação, e a gente estava falando sobre suplementos na fertilidade. Eu não uso fitoterapia, porque fitoterapia na gestação não combina. A gente não tem nada que... A gente tem que lembrar que plantas são medicinais, a gente usava a planta como tratamento. Os medicamentos se derivaram exatamente dessa parte botânica da medicina. Então, a gente, enfim, eu não utilizo fitoterápico durante a gestação. E aí, todos os cardiologistas perguntam para mim, eu também não uso nada para baixar o colesterol, porque eu preciso do colesterol aumentado durante a gestação para a produção de hormônios. Não, mas essa parte do colesterol, a gente vai conversar depois juntinho, porque essa daí eu não entendo nem por que dosa. Mas peraí, vamos voltar. Porque é preciso compreender a fisiologia, né? Claro, essa parte do fitonutriente eu acho que é muito importante, Bruno, porque assim, ó, eu faço exatamente isso. Assim, vitaminas e minerais, eu não tenho medo nenhum de suplementar a gestante. Magnésio, pode estar à vontade. Exatamente. Agora, por exemplo, cara, a gestante está usando uma berberine, a gestante está usando um extrato de bergamota, a gestante está usando alguma coisa nesse sentido, cara, evitem, assim, ó, não usem, porque, cara, é um período muito, muito individualizado da vida da mulher. A gente não tem estudo, só pra você ter uma ideia, a gente vai falar sobre medicamento, a gente mal tem estudo com medicamento durante a gravidez, o que dirá com suplemento. Então, correr risco com fitoterápico durante a gravidez é loucura. Não corra um risco fitoterápico. Agora, por exemplo, coenzima Q10. Essa eu já sabia que vinha. Não é um fitoterápico. Não. Pode ser utilizado? Pode. Coenzima Q10, L-carnitina, magnésio, tudo isso pode ser utilizado durante a gestação. A gente sabe. Ontem, inclusive, a aula foi sobre mitocôndria. Eu preciso das mitocôndrias funcionando. O ócito, os cardiologistas não gostam, porque todo mundo acha que o coração, que os cardiomiócitos são as células que mais têm mitocôndrias dentro do nosso corpo, na verdade, é um ócito. Então, o óvulo é a célula que mais tem mitocôndrias dentro do corpo humano. Então, tem 400 mil cópias, inclusive, 400 mil unidades de mitocôndria por ócito. É um negócio impressionante. E a gente precisa dessas mitocôndrias funcionantes, não só por conta toda a fisiologia, mas também porque são as mulheres que passam DNA mitocondrial para os seus filhos. Então, as mitocôndrias são super importantes e, obviamente, está falando de mitocôndria porque coenzima Q10, L-carnitina, magnésio, complexo B, selênio, zinco, todos eles são nutrientes mitocondriais. Então, no final das contas, é para isso que vai funcionar. Não existe nenhuma contraindicação em relação ao uso de coenzima Q10 e L-carnitina. Porque todos eles vêm de nutrientes, todos eles vêm de alimentos. Então, a gente vai ter esses nutrientes, principalmente de alimentos de origem animal. Se você ingere alimentos de origem animal, você está ingerindo coenzima Q10 e todos os outros, então, obviamente, não teria problema nenhum. Ao contrário da parte botânica, que são os fitoterápicos, que são utilizados do ponto de vista medicinal. Então, cúrcuma pode ou não pode? Eu não uso cúrcuma na gestação. Olha só que tristeza. Eu também não. Olha só que interessante. Porque cúrcuma, apesar de ser um alimento, na verdade, ele é uma raiz utilizada de forma muito controlada. A gente não usa grandes quantidades, a gente não vai ingerir grandes quantidades de cúrcuma. Existem coisas interessantes sobre antioxidantes na gestação. Então, em casos muito, 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 muito selecionados, a gente utiliza antes de engravidar. Mas quando a mulher engravida, a gente tira. E cúrcuma é daquelas coisas assim, todo cardiologista ama, quem trabalha com enfim, cardio, endócrino, todo mundo gosta muito, mas durante a gestação eu não encontro indicação pra gente utilizar. Todo mundo gosta muito nada. Eu queria que todo mundo gostasse. Todo mundo eu falo de cúrcuma com meus amigos cardiologistas, eles me xingam, eles falam assim, não, isso não serve pra nada, eu sou um retardado, fica passando esse negócio dos outros. É verdade. Meu cardiologista é o Túlio, então a gente... Então, assim... Eu concordo contigo demais, Bruno. Assim, ó, eu acho que assim, é um período muito específico da vida da mulher pra gente correr risco desnecessário, sabe? Então, assim,
Se não querem errar e não querem correr riscos desnecessários, fiquem em vitaminas, minerais e Exato. coisas que o seu corpo produz naturalmente. Aí não tem erro, entendeu? Eu acho que a gente tem que resgatar coisas que são básicas, né? Então, dieta, atividade física, sono, controle do estresse, tudo isso é fácil. Se expor ao sol, receber as informações de exposição solar, fazer um grounding, botar o pé no chão e fazer essa troca de elétrons com a natureza. Isso tudo já tem muita comprovação científica estabelecida. Tem várias coisas que podem... É engraçado que ninguém valoriza isso, né? Todo mundo pergunta barato, assim, né? todo mundo pergunta assim, por exemplo, eu posso usar cúrcuma? É uma pergunta que muita gente faz. Eu posso usar cúrcuma na gestação? Mas ninguém pergunta assim, eu posso beber Coca-Cola na gestação? Eu posso comer nuggets na gestação? Eu posso fazer uma batata frita, né, na gestação? Ninguém pergunta essas coisas, né? Tipo, como se fosse uma coisa que não fizesse mal. E eu acho que isso é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, dentro da saúde cardiovascular, durante a gestação e também durante a nossa vida, mas principalmente durante a gestação, os fatores de risco mais impactantes para desfecho negativo são ganho de peso, obesidade mesmo gestacional e sedentarismo. São os dois principais fatores de risco. E as pessoas não valorizam isso. Não valorizam isso. É óbvio, gente, aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque a gente fala de exercício físico. É óbvio que a atividade física durante a gestação, ela não vai ser no mesmo nível de intensidade que a mulher faz fora do período gestacional. A gente fala para manter um nível de atividade física leve a moderado durante a gestação. E é super importante manter essa atividade física durante a gestação, inclusive no terceiro trimestre. Tem muita gente que fica com medo, fala assim, barriga está crescendo, vou parar de fazer. Pode continuar fazendo, deve continuar fazendo, na verdade. Então, isso é importante abrir esse parênteses para o pessoal entender isso um pouquinho, né? E no primeiro trimestre também, Túlio, você sabe que você está falando uma coisa que eu falo muito aqui, e tem vários profissionais maravilhosos, para quem não conhece, a Silvia tem um perfil chamado Exercícios na Gravidez, e ela fala exatamente sobre isso. A Silvia é ginecologista com especialidade em medicina esportiva, eu adoro o trabalho dela. Eringer está aqui, Eringer Fitness está aqui, e a gente vai fazer inclusive uma live também. Tem muitos profissionais maravilhosos que estão bem atualizados em relação a isso. A atividade física ela é necessária na gravidez. Nós não fomos feitos para estarmos grávidas. Prestem atenção, porque vocês estão sendo mandadas a ficarem em repouso sem nenhuma evidência científica. E, aliás, já que todo mundo gosta de guideline, contra todos os guidelines de todas as sociedades de obstetrícia. Nenhuma sociedade de obstetrícia, nem o Colégio Americano de Ginecologia, nem o Royal College, nem a Sociedade de Medicina Materno-Fetal, nenhuma, nem a Fundação de Medicina Fetal, nenhuma sociedade de obstetrícia, e eu tô falando isso, você sabe que para mim, eu leio o guideline e vou procurar as outras coisas, mas já que todo mundo adora falar sobre isso, nenhuma prega o trabalho, o repouso. Então, o repouso, ele não está recomendado na gestação. Situações absolutamente específicas, entendam, a exceção da exceção da exceção é ficar em repouso. De resto, entendam, você precisa caminhar, você precisa fazer um exercício resistido. Se você não pode caminhar, você vai fazendo exercício com bíceps, melhorando o ombro, fazendo exercício dorsal, trabalhando membros superiores, o que for. O que não pode é ficar parado. Isso aumenta muito. Não só as alterações relacionadas às alterações psicológicas, você chegar para uma mulher e dizer você vai ficar de repouso porque sua gestação é de risco, isso tem um efeito psicológico violentíssimo durante a gestação, mas também porque é uma das maiores causas de trombose durante a gestação. A mulher não pode ficar parada. Então, durante a gestação, não existe nenhuma programação fisiológica da gestação permite o repouso. E quando eu digo programação fisiológica lembra lá de 200 mil anos atrás, essa é a programação da gestação de hoje. Só que a gente está em 2021 e não há 200 mil anos. Então, aquela mulher de 200 mil anos é que mandou todas as informações de forma transgeracional para que você estivesse aqui hoje engravidando. Essa mulher não permite, ela não, na vida dela, ela nunca entendeu o que era repouso. E a gente precisa voltar a falar sobre atividade física na gestação, porque é protetor, inclusive, para a trombose. Todo mundo sabe a respeito disso, tem a ver com a ativação do sistema fibrinolítico, e a gente precisa voltar a resgatar essas informações. E, de novo, nenhuma sociedade recomenda repouso durante a gestação, e, inclusive, tem vários guidelines dizendo que está contraindicada a indicação de repouso durante a gestação, e tem uma sociedade que vai mais longe, e deve ser considerada uma prática médica. Gente, a gente está falando de gestação normal.
Se tiver alguma intercorrência gestacional, são casos, casos pontuais, casos pontuais que vocês devem ver com um profissional adequado para poder saber direitinho, ou com alguém que você confie para poder saber, beleza? Isso é importante, porque senão vocês ficam perguntando coisas pontuais aqui que a gente não pode ficar também, né, durante a live, ficar fazendo diagnóstico para vocês. Segunda coisa que eu acho que é importante a gente falar é o seguinte: colesterol mata durante a gravidez, né? Assim, quando o colesterol tá muito alto, a mulher tende a ter um maior risco de infarto, de morrer mesmo, né? Durante a gravidez, morte súbita, por causa do colesterol que subiu muito e tudo. Então, esse acompanhamento com o colesterol é muito importante durante a gravidez, né, Bruno? Eu fiquei até nervosa. Colesterol é a base da produção dos hormônios esteroides na gestação. Não existe nenhuma indicação de acompanhamento de colesterol. Existe indicação, talvez, em casos isolados, de acompanhamento de triglicerídeos para aquelas pacientes que, enfim, já entram na gestação com síndrome metabólica, esteatose hepática ou alterações triglicerídeos, que é uma outra coisa completamente diferente aí do que a gente está falando. Não existe nenhuma indicação e nenhum guideline apoia, inclusive, a solicitação de colesterol total e frações durante a gestação. Não tem, enfim. Eu não consigo entender, cara, porque isso é uma das coisas que chega mais no meu consultório. É grávida, né? É grávida com colesterol ali de 280, 270, desesperada, porque o ginecologista falou pra ela que o colesterol dela tá alto e que ela não pode tomar o remédio. Aliás, gente, pelo amor de Deus, fica aqui um recado importantíssimo. 3 remédios, 3 classes de remédios, se você for grávida ou se você está pensando em engravidar, se você estiver pensando em engravidar, você esquece. Estatina, IECA é tudo que termina em il, captopril, benzapril, lisinopril, enalapril, tudo que termina em pril, ou bloqueador do receptor de angiotensinogênio. Então, tudo que termina em tan, losartan, candesartan ou mesartan, esses vocês esquecem, porque altíssimo risco de teratogenicidade, ou seja, de má formação fetal ou perda fetal, e o filho pode nascer realmente com defeitos gravíssimos, interrompendo gravidez, enfim. Mulher não pode, de jeito nenhum, pensar em engravidar tomando um desses 3 remédios, ou se algum ginecologista, porque eu já peguei isso também, tá, Bruno? Se algum ginecologista passar para vocês, durante a gravidez, estatina, pelo amor que vocês têm a Deus. Assim, tá até arrepiado de nervoso. Cara, eu já peguei, você acredita? Eu já peguei. Paciente prescrito estatina pelo ginecologista durante a gravidez. Eu já peguei. É bravo, né? É bravo. Peguei. Então, assim, ó, o recado sobre colesterol, cara, é assim, ó, de forma geral, durante a nossa vida, eu já falo pra gente não se preocupar tanto com colesterol, assim. Mas durante a gravidez, cara, esquece o colesterol, pelo amor de Deus. Assim como de criança também, gente. Assim, ó, tem gente dosando colesterol de criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade. E aí vem com colesterol ali. Outro dia me perguntaram, sem brincadeira, mano. Eu até chorei, cara. Chegou pra mim no colesterol, o colesterol total de uma criança de 190 de total. E um LDL de 120. O pediatra falou que tava alto e queria dar estatina pra criança, cara. Tá maluco. O nego tá ficando muito louco, cara. Mas muito louco. Muito louco, assim, ó. Então, cara, não estressem com colesterol. Esqueçam o colesterol durante a gravidez. Pelo amor de Deus. Assim, eu nem dosaria colesterol durante a gravidez. Nem dosaria. Agora, casos de dislipidemia familiar. Assim, a mulher já tem uma dislipidemia familiar grave e tudo. O que eu faria? Cara, sinceramente, eu também não ficaria preocupado com ele. Por quê? Vai ser durante um período. E a exposição ao fator de risco durante o tempo que é o grande responsável pela doença cardiovascular. Então, se você consegue controlar bem o teu colesterol durante toda a tua vida, se você tiver essa dislipidemia familiar grave realmente, e estiver fazendo um controle, parar que seja durante 2 anos esse controle e o remédio, cara, você vai estar exposta durante um tempo muito curto da tua vida ao fator de risco para poder trazer alguma complicação para vocês. Não é uma coisa automática, assim, ó, parei de tomar remédio de colesterol, meu colesterol subiu, eu vou morrer, eu vou ter um infarto. Não é assim que funciona, pelo amor de Deus. Beleza? E na gestação a gente precisa do colesterol, não se esqueçam disso. Amem o colesterol na gestação, nós precisamos do colesterol. O colesterol é o tijolo que você precisa para produzir o estrogênio, a progesterona, o DEA, para você produzir o cortisol, para você produzir todas as respostas inflamatórias, hormonais
durante a gestação. Você precisa de muito colesterol para aumentar em pelo menos 100 vezes a quantidade de hormônios que você tinha circulando antes para você circular. Isso não acontece da noite para o dia. Então, isso é uma resposta, inclusive, fisiológica da gestação. Não é incomum a gente encontrar durante a gestação colesterol de 350, por exemplo, colesterol total. Então, a gente tem que ter muita parcimônia em relação a isso e muito cuidado. Eu sempre falo, você não peça exame que você não saiba interpretar e que você não saiba o que você vai fazer depois com ele. Então, se você não sabe o que vai fazer, não pede. Um deles, então, eu vou dizer para vocês, não peçam perfil lipídico. De novo, num caso raríssimo, a gente pode falar em triglicerídeo em alguns casos, mas colesterol total, infrações, de jeito nenhum. Boa. Agora, tem uma coisa que não faz bem durante a gravidez e não faz bem durante a nossa vida, que é o açúcar no sangue, né? Esse é um acompanhamento importante e que as pessoas não dão valor, né? É impressionante, assim, não dão valor durante a vida, durante a gestação até que dão um certo valor, mas não tem muito receio de pegar e tomar uma lata de leite condensado durante a gestação, porque estava com desejo, amassando com 3 paçocas no meio e tomando com Coca-Cola junto e ganhando ali 1 quilo só numa refeição. Elas não se preocupam muito com isso. Então, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre diabetes gestacional, resistência insulínica e os malefícios, né, que pode trazer durante a gestação para essas mulheres aí. São 2 fatores de risco, inclusive, para doenças cardiovasculares durante a gestação. Existe um trabalho publicado no Brasil, feito por vários centros, inclusive chamado SAMBA, S-A-M-B-A mesmo. O SAMBA é um trabalho que acompanhou várias pacientes, inclusive um dos centros era a Campinas, era a Unicamp, e eles evidenciaram, Túlio, que o ganho de 500 gramas por semana a partir de 28 semanas de gestação, aumentava o risco para pré-eclâmpsia em todas as pacientes. Foi, assim, um dos fatores de risco mais importantes, inclusive, para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia, foi o ganho de peso. E o fator mais importante para o ganho de peso durante a gestação é exatamente a ingesta excessiva de carboidrato simples com aumento de glicemia. Diabetes gestacional, eu falei essa semana, eu dei uma aula lá no perfil, na quarta-feira, sobre diabetes gestacional, talvez a doença mais complexa de ser diagnosticada. Mais complexa não, na verdade, ela é muito simples. Quando é simples demais, o negócio começa a querer criar e inventar problema onde não existe. Diabetes gestacional tem milhares de protocolos. A gente não tem nenhum tipo de consenso em relação ao protocolo de rastreamento de diabetes gestacional, que leva a uma confusão muito grande para aqueles profissionais que querem seguir um guideline, que não sabem para onde estão indo, que tem resultados diferentes. Diabetes gestacional, eu sempre falo que no pré-natal do século XXI, você tem que entender a fisiologia do diabetes, é urgente, porque estima-se que pelo menos 30% das pacientes hoje que estão grávidas desenvolvam diabetes gestacional ao longo da gestação, exatamente por conta dos fatores de risco da diabetes gestacional. Então a gente precisa aprender a respeito dessa doença, porque vai ser a doença mais comum durante a gestação e é um dos principais fatores de risco para a gente desenvolver doenças cardiovasculares durante a gestação, como pré-eclâmpsia, síndrome HELP, enfim, hipertensão arterial relacionada à gestação. Então, é preciso compreender isso. Existe um fator muito importante que tem acontecido. As pacientes elas têm uma falsa sensação de segurança. Para aquelas, inclusive, que fazem o rastreamento, aí aparece lá que o rastreamento veio negativo, não, eu não tenho diabetes na gestação, e aí você tem uma falsa sensação de conforto e aí começam a comer loucamente durante a gestação. O rastreamento ele é feito com 24 semanas, a grande maioria tem 24, 28 semanas. Eu já expliquei por que deve ser feito com 24 e evitar, então, postergar para 28. Eu já expliquei isso, inclusive, lá na live, é uma live de mais de 1 hora. E aí as pacientes que fazem com 24 e passam, elas falam assim, já que eu passei e eu não tenho diabetes gestacional, então eu posso comer pizza, eu posso comer hambúrguer, eu posso comer refrigerante, eu posso comer sobremesa, biscoito recheado, suco de caixinha e assim por diante. Na verdade, o que a gente faz com diabetes gestacional não é dar diagnóstico, é dar um diagnóstico precoce. Mas diabetes gestacional se desenvolve em qualquer momento da gestação a partir de 24 semanas e quando você tem a resistência, então, a metabolização desses açúcares, para não ficar complexo para vocês. É muito importante que durante a gestação, principalmente a partir de 24 semanas, em qualquer situação a hiperglicemia ela é prejudicial para a gestação. Em qualquer situação, a gestação ela não foi programada para ter hiperglicemia, mas principalmente no final da gestação. Então, a partir ali na casa de 28 semanas, e quanto mais avançada a gestação, mais grave é uma situação de hiperglicemia, porque o corpo ele não está programado para isso, ele está programado para uma situação de hipoglicemia.
Então, muito provavelmente, a gente precisaria ter essas mudanças aí dietéticas no final da gestação, dependendo, obviamente, de cada caso. Mas é importantíssimo o controle da glicemia, porque isso não está só associado a doenças cardiovasculares, como eu e a gente acabou de falar. O ganho, tem uma balança em casa, eu sempre recomendo isso para todas as pacientes. O ganho de peso semanal, ele é um fator de risco importante. A gente tem visto isso na prática clínica. O trabalho, obviamente, ele acaba traduzindo aquilo que os profissionais veem na prática clínica, quando a gente realmente está muito interessado no que está acontecendo. Mas está associado a alterações, inclusive como morte e óbito fetal. Morte e óbito não, né? Óbito fetal por conta de hiperglicemia. Mais uma vez, a gestação não está preparada para hiperglicemia no terceiro trimestre. Então, e aí a criança nasce numa situação de hiperglicemia, ela faz hipoglicemia neonatal. Isso é um quadro grave. Hipoglicemia neonatal tem várias coisas relacionadas a, enfim, alterações do neurodesenvolvimento. As crianças, os nenéns, os recém-nascidos podem ter crises convulsivas. Então, é um quadro que não é nem um pouco favorável para o cérebro do neném. Então, não só por conta do sistema cardiovascular, mas eu sempre gosto de falar sobre isso, que existe... a família... não, é só um docinho. Não, poxa vida, é aniversário do fulano. Você tá lá com 38 semanas, não sabe quando você vai parir. Aí você come lá, sei lá, 10 brigadeiros numa festa, vai, enfim, entra no trabalho de parto 2, 3 dias depois, a criança está acostumada com a hiperglicemia daqueles 10 brigadeiros, do lado de fora ela não come brigadeiro. E aí isso é um quadro metabólico grave. E que os neonatologistas sabem disso também muito bem. E é importante frisar que às vezes algumas mulheres entram em gravidez já diabéticas, né? Principalmente diabética tipo 1. É o exemplo aqui de casa. A Carol teve 2 filhos com diabetes tipo 1. E o controle, né, do açúcar na corrente sanguínea durante a gravidez é super importante. Então, pacientes diabéticas aí, que já sejam diabéticas, cara, o controle tem que ser bem rigoroso. E aí, assim, a intensidade da dieta e do amor que você tem que ter pelos seus filhos tem que ser muito grande para você poder realmente levar a gravidez muito a sério, como ela tem que ser levada. Isso é muito importante. E eu acho que o grande erro, né, Bruno, assim, começa já de uma crendice meio popular do, olha, agora você tá grávida, você precisa comer para 2. Essa frase do você tá grávida, você precisa comer para 2 é uma coisa assim, que eu falo assim, beleza, pode até ser isso, você precisa comer para 2, mas, cara, come comida de verdade para 2, né? Vamos comer legume, verdura, carne, ovos, queijo, enfim, vamos comer comida de verdade para 2 e não ficar comendo tranqueira para 2, porque se for para comer fast food, refrigerante, biscoitinho, bolachinha, coisa frita, coisa congelada, cara, você não precisa comer para 2, não. Aí é melhor você comer para 1, só que aí só um vai passar mal depois e pronto, acabou, né? Então, fiquem espertos com isso daí, tá? Isso é muito importante. Eu falo no consultório, eu falo que a gente não deve comer por 2, a gente deve comer 2 vezes melhor. Essa é a frase que eu uso no consultório. Perfeito, perfeito. Então, você não come por 2 na gestação, você come 2 vezes melhor. Esse é o que eu falo, as minhas nutricionistas que trabalham comigo também. Perfeito, eu acho que é por aí mesmo, por aí mesmo. E aí vem a questão das medicações, né? Muita gente fica muito na dúvida, né, Bruno? Assim, do que usar, do que remédio usar, o que pode usar, o que não pode usar. Dentro da cardiologia, a gente vê muito o pessoal usando metildopa, né? Como a primeira opção ali para o tratamento da hipertensão, né? É realmente o medicamento que é mais usado, então é o medicamento que a gente mais sabe, que mais tem conhecimento e tudo. Mas se você pegar o grau de evidência científica dos estudos, inclusive com metildopa, é grau de evidência científica C, em animais, mostrando não teratogenicidade em animais. Assim. Então, a gente tem muita droga que não é utilizada e que também a gente não tem muita certeza do que pode acontecer ou não pode acontecer. Por isso que eu falei com a Bruna logo no início ali, que a suplementação a gente sabe menos ainda, então isso é muito importante de vocês compreenderem, né? Então, por isso esse cuidado de não usar fitonutrientes durante a gestação, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Na verdade, com medicamento a gente mal sabe o que pode acontecer também. Então, existem algumas demandas específicas de algumas grávidas dentro da cardiologia. Uma delas, a mais comum, é a hipertensão. E aí sim, eu acho que talvez metildopa, o amlodipino pode entrar também como uma alternativa aí de uma segurança um pouco boa. Diurético tiazídico também tem alguns estudos mostrando um pouco de segurança, mas pode causar perda ali de líquido fetal, enfim, tem que tomar cuidado, cara. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui de recado com relação a medicamento é assim, ó, procurem um profissional que entenda do assunto para poder orientar vocês com relação à medicação. Não adianta vocês perguntarem assim, eu tô tomando tal, porque eu tô grávida, não sei o quê. Cara, confia em quem está fazendo o seu pré-natal, e se você não confia em quem está fazendo o seu pré-natal, procura alguém que você vai confiar. Eu acho que esse é o grande lance, porque não tem muito jeito, né, Bruno?
Medicação, Túlio, eu sempre digo que a gestação ela é um evento fisiológico. Então, assim, o coração bate todo dia, o pulmão respira todo dia, gestar é um processo fisiológico. Então, toda vez que a gente vai falar, as pessoas têm que tirar essa ideia de que a gestação ela é uma doença. A gente aprende isso na faculdade, a gente só aprende a cuidar de doença na gestação, a gente não aprende a cuidar da gestação como um fato fisiológico, a gente não tem uma aula de fisiologia em obstetrícia, de imunologia em obstetrícia, de patologia em obstetrícia, e nem de tratamento em obstetrícia. A gente aprende assim, desenvolveu pré-eclâmpsia, tem que internar, fazer sulfato de magnésio e interrupção da gestação o mais rápido possível. No final das contas, é isso que a gente faz na residência. A gente aprende a fazer procedimentos de forma muito rápida, enfim, cesáreas, a gente aprende sempre o dramático. Mas o dramático é a exceção, a gente deveria aprender aquilo que é o mais básico, né? Então, eu falo muito sobre isso para os meus alunos. A gente tem que resgatar isso que é o básico. E uma das questões que é básica é a gente utilizar qualquer tipo de medicamento na gestação. Na verdade, não tem nenhuma bula de nenhum medicamento. Não tem uma indústria farmacêutica. Não se iludam em relação a isso. Não existe nenhuma bula que coloque nenhum medicamento como categoria A. Todas as medicações, a grande maioria absoluta, são categoria C durante a gestação e algumas são categoria B. O que significa tudo isso? Categoria B, os benefícios aparentemente superam os riscos, portanto estaria indicado, mas todas as bulas está escrito, todas, não tenha exceção. Só utilize esse medicamento sob orientação médica, sob prescrição médica. Isso é em todos, isso aí é a regra. E a categoria C é quando os riscos superam os benefícios. Ou seja, eu já tenho trabalhos, mesmo que sejam em animais. E muito dificilmente nós temos vários estudos clínicos falando sobre isso. Mas estudos em animais, a gente tem comprovação de risco. Então, prestem atenção todas as vezes que vocês forem ler uma medicação, todas as vezes que vocês forem ler uma bula, que vocês receberem uma medicação. Olhem essa bula. Primeiro que todas as bulas está escrito que você só pode utilizar em situações de gestação sob prescrição. E segundo, que existe essa questão de categoria B e categoria C. Dito isso para vocês, medicamento, ele é sempre um ambiente que a gente trafega durante a gestação, assim, meio pisando em ovos e meio nebuloso. Como, por exemplo, recentemente a gente viu que o acetaminofeno tem várias relações com o neurodesenvolvimento. Existem estudos, que foi um estudo clínico publicado numa revista muito importante, mostrando que o uso do acetaminofeno, paracetamol, como todo mundo conhece, ou conhecido como nome de Tilenol, estaria relacionado a alterações de neurodesenvolvimento, como transtorno de déficit de atenção e relações com autismo. Então, a gente precisa trazer um pouquinho dessas informações. Nós, de novo, a gestação, o uso de medicações, ele deve ser feito em casos de necessidade. Então, existe uma banalização da prescrição. Então, quando você precisa de uma medicação, você precisa porque você tem uma necessidade, isso daí a gente vai usar a medicação. Mas entendam, nós estamos avaliando sempre risco-benefício durante a nossa prescrição. Então, o Túlio falou do metildopa. A metildopa é a medicação mais prescrita para alterações cardiovasculares durante a gestação. A gente usa doses, inclusive a gente vai aumentando doses durante o acompanhamento do pré-natal até chegar em doses muito aumentadas. A gente faz associações em casos de hipertensão arterial de difícil controle. Mas existem quantas evidências mostrando segurança? Não existem. Por que eu vou dizer para vocês? Fica todo mundo muito nervoso quando eu falo isso, fica todo mundo muito preocupado quando eu falo isso. Túlio, qual é a melhor evidência que nós temos para controle de hipertensão arterial da vida adulta? Dieta e atividade física, controla comigo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, todos os guidelines colocam lá pra gente assim: caso haja falha das mudanças de estilo de vida, para todas as, tô mentindo, Túlio, para todas as doenças. Em caso de falha para as mudanças, após 6 meses de tentativa, após falha do estilo de vida, caso dieta e atividade física não tenham sido suficientes, o que determina o que é atividade física e dieta suficiente? O que você fez para que isso acontecesse? Dito isso, eu quero chamar a atenção para vocês, porque isso não é diferente na gestação. Então, colocar a mulher em repouso durante a gestação, não prescrever uma dieta adequada, você está deitada na cama, estressada, porque te colocaram de repouso, você está tomando suco de caixinha, que você pega só o suco que está do lado, coloca no canudinho e fica tomando, trazem para você bolacha recheada, você fica assistindo televisão o dia inteiro,
não se expõem à luz do sol e ainda ficam dizendo para você, se você levantar da cama, você vai perder o seu neném. Você acha que isso vai aumentar ou vai diminuir a sua pressão arterial? Essa é a questão que eu acho que a gente deve pensar. Então, ou a gente vai refazer o pré-natal do século XXI com as informações que realmente são científicas e publicadas, ou a gente vai ficar prescrevendo medicação que não tem ainda segurança comprovada. Esse é o resumo da obstetrícia hoje, enfim, ou profissionais praticam, obviamente não a gente. Né? Perfeito, cara. Assim, e isso que você falou, eu já veio a imagem na minha cabeça daquela paciente já com obesidade gestacional, a perninha para cima porque tá inchada, parada vendo a televisão, com o lanche em cima da barriga, já comendo ali. E a hora que você para pra pensar, cara, uma paciente dessa para ter uma trombose é um pulo. É um pulo. É um pulo, né? Porque exatamente, ela já tá com todo o sistema cardiovascular adaptado, vasodilatado, com toda a sobrecarga ao endotélio vascular acontecendo ali o tempo todo, com extravasamento já de líquido, né, ali no sistema nervoso, no sistema venoso, linfático, tudo comprimindo ali, e, cara, é uma loucura, é uma loucura. E aí você fala pra ela assim, fica parada, põe perninha pra cima se estiver inchada, e não fica parada. Cara, loucura, loucura, loucura. Eu vou só falar de edema na gestação, Túlio. Você me falou uma coisa super importante, depois mandem calar a gente cala a boca. Eu e o Túlio, a gente fala assim, fica falando, aí a gente passa a manhã inteira falando. Eu vou falar uma coisa sobre edema na gestação, Túlio, só porque você me deu uma deixa e eu preciso falar para vocês sobre isso, para quem está aqui com a gente. Edema na gestação. Quem está comigo lá no perfil já me viu falando isso várias vezes, mas eu não me canso de repetir, porque eu acho que essa é uma das alterações do exame físico que cada vez são mais comuns. De novo, para as pessoas que não praticam pré-natal do século XXI, que a gente precisa resgatar as informações para o pré-natal do século XXI. Edema na gestação é comum, mas não é normal. Escrevam isso 1000 vezes, coloquem na geladeira de vocês. Todas as vezes que você estiver abrindo a geladeira, você vai lembrar disso. Edema na gestação é comum, mas não é normal. 3 causas de edema que devem ser avaliadas sempre. Primeira, alterações de pressão arterial. É impossível você estar com edema e simplesmente vai para cá. Não, é normal na gestação, no terceiro trimestre, você ficar com a sua perna inchada. Negativo, isso não é normal. Isso está ficando cada vez mais comum por alterações metabólicas, mas isso não é normal. Então eu quero chamar a atenção para vocês. Apareceu edema durante a gestação, meçam a pressão arterial, compra aquele aparelho e meçam a pressão. Os cardiologistas não gostam que a gente fala do aparelho, eu prefiro esse aparelho para me dizer. Eu amo. Eu tenho todos os meus pacientes hipertensos, eu falo para comprar um aparelho, porque, cara, como que eu vou controlar a pressão arterial dos meus pacientes se ele não souber? Exato. É louco. Não Mas você sabe por que eles não gostam, né? Porque tira ele da consulta. Não, é porque o paciente fica mandando toda hora, enchendo o saco do médico ali, aí ele se sente desconfortável com aquilo, entendeu? Então, para não ter trabalho, eles falam que aquilo não funciona e que não vale a pena ficar acompanhando a pressão em casa. É uma loucura. Loucura. Não, tem que ter. Segunda causa, Túlio, de edema, excesso de carboidrato. Então, o aumento do carboidrato altera a osmolaridade, principalmente do líquido intravascular. Esse excesso de carboidrato, ele vai ter um extravasamento, ele puxa a água. E a gente precisa, então, ter essas modificações de concentração, só para tentar resumir para vocês entenderem. E a terceira causa, prestem atenção, que é uma causa super, hiper, mega comum, a redução da ingesta de proteína, que nós estamos vendo na gestação, principalmente no terceiro trimestre. As pacientes, elas diminuem a ingesta de proteína por alterações do sistema digestivo, e isso leva a uma queda da albumina significativa. Não é incomum as mulheres edemaciadas chegarem no consultório. Obviamente não é a minha prática clínica, mas obviamente a prática clínica de outros profissionais, que são meus alunos, a gente vai conversando, enfim. Tem paciente que chega no consultório com albumina de 3,2 no terceiro trimestre. Isso é incompatível com a gestação. Isso não é... O que você está vendo é demasiado na sua perna, o que você está vendo é demasiado na sua mão, o que você está vendo é demasiado no seu rosto. É uma alteração metabólica grave e proteína precisa ter o seu lugar durante a gestação. A gente precisa resgatar essas informações, tá? Então, todo mundo tomando suco de caixinha no canudinho, mais e comendo biscoito recheado. O pessoal não tem medo de suco de caixinha e de biscoito recheado. Não faz mal, mas não. acha que se comer proteína demais sobrecarrega o rim. É um negócio que, enfim, vai entender o que está acontecendo aí com a prática que não é do pré-natal do século XXI. Mas eu preciso lembrar para vocês, porque todo mundo pergunta para mim, eu estou edemaciada com 33 semanas. Edema é comum, mas não é normal, e vocês precisam ter consciência disso, porque se apareceu edema durante a gestação,
vocês precisam procurar um profissional, ou seja, um pronto-socorro que for. A medida de pressão arterial e avaliações relacionadas ao sistema cardiovascular precisam ser feitas o mais rápido possível. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente falou basicamente tudo que a gente tinha que falar. Assim, eu vou deixar, Túlio, como tem muita pergunta, eu tô vendo que as pessoas estão falando aqui, eu vou deixar uma caixinha de pergunta lá no perfil. Se as pessoas quiserem saber mais sobre sistema cardiovascular na gestação, eu sei que tem muita gente que não está acostumada, esse não é um assunto que as pessoas costumam. Quem está lá comigo no perfil, escuta isso o tempo inteiro, mas para quem não está acostumado, eu vou deixar uma caixinha de pergunta lá aberta e vou responder as perguntas que vocês tiverem sobre o sistema cardiovascular na gestação. E eu queria só pedir um favor para vocês. Na verdade, eu pedi um favor para o Túlio para fazer aqui. O Túlio também tem um anúncio para fazer. Dia 24, 25 e 26 de janeiro, eu vou dar um workshop aí sobre pré-natal do século XXI. Vou falar um pouquinho sobre esse tema todo. Então, para profissional de saúde, ou para quem quiser participar, 24, 25 e 26 de janeiro, eu dou aula sobre pré-natal do século XXI. Imperdível. Eu não tenho nenhum anúncio para dar, não. A única coisa que eu vou falar para vocês A única coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, cara. Essa live vai ficar salva com certeza absoluta no perfil. Vocês podem mandar essa live para um monte de gente se vocês quiserem. Então, conhece alguém que está grávida, conhece alguém que quer engravidar, conhece alguém que vai ter uma segunda gestação, que a primeira não foi legal. Cara, primeira coisa, segue a Bruna, clica aqui, ó, abaixa a setinha, vai no perfil da Bruna, segue ela. Primeira coisa. Até parece. Não é nada. Tomara que não seja. Cara, e a segunda coisa, a live vai ficar salva no meu perfil. Espalhem, mandem para todo mundo. Tentem aproveitar o máximo o conteúdo aqui divulgado. Vocês, cara, tem que aproveitar. Eu falo isso com todo mundo. Isso foi muito bom, pelo menos a questão da pandemia. Vocês têm que aproveitar essas informações, cara, que às vezes a gente nunca dava isso em rede social, não era uma coisa muito comum, era uma coisa meio que alternativa, assim. E hoje em dia tem tanta gente boa na rede social falando tanta coisa boa pra vocês, cara. Nossa, maravilhosa. Sigam os bons profissionais nas redes sociais e parem de seguir os maus profissionais na rede social, porque assim, tem nego muito ruim na rede social falando muita besteira pra vocês também, cara. Vocês têm que ficar esperto com isso. E assim, o que julga se é besteira ou não é você. Aí vai de você. A hora que você vê um indivíduo, eu já vi um monte, falar que margarina faz bem e que a margarina do século XXI é rica em fitosterol, você sai correndo desse cara, entendeu? Tem Nutri falando, tem nutricionista falando que um copo de Coca-Cola de vez em quando não é tão danoso assim. Sai correndo, gente. Pelo amor de Deus. Vocês têm que ter um discernimento crítico. Vocês têm que entender o que é... Olha só, o que eu e a Bruna a gente ganha falando pra você comer carne, verdura e legume. Não tem nenhum por trás, cara. Não tem nenhum pecuarista. Pecuarista até tem muito dinheiro. Podia ter uns patrocinando a gente, mas não tem nenhum patrocinando a gente. Não tem. Entendeu? Então, assim, vocês têm que ficar espertos, cara. Fiquem espertos. Eu já contei, eu acho que eu nunca te contei isso, Bruno. Cara, eu já recebi e-mail do marketing da Becel me convidando para ser marqueteiro da Becel e me oferecendo grana para poder falar bem da margarina em rede social. Eu falei, cara, vocês estão ficando loucos, vocês não me conhecem para poder me mandar um e-mail desse. Mas mandei um e-mail achando ele. Então, assim, eles não entendem, mas tem todo um universo obscuro por trás das redes sociais, por trás das nossas vidas, de maneira geral, querendo sempre induzir, às vezes, algumas coisas muito negativas. Então, fiquem muito atentos a isso. Quando você vê pessoas honestas, íntegras, como a gente tenta ser, falando a verdade para vocês, valorizem e tentem disseminar isso daí da melhor maneira possível. Beleza? Perfeito. A gente então, tá. Aula, né, Túlio? Durante uma hora no sábado aqui, eu acho isso, enfim, sei lá, eu acho isso maravilhoso. A gente não, você deu a aula, eu só ouvi e aprendi. Não, de você. Então tá, Bruno, beijão pra você. É isso, a gente, enfim, a informação tá lá. Eu falo sempre, se a pessoa tá falando uma coisa que não tá muito alinhada com aquilo que você acredita, não tem problema não, só não faz. É isso aí, eu paro de seguir e tá tudo certo. Exato. É isso aí. Beijo pra você, Bruno, obrigado por dedicar seu tempo aí. Obrigada, valeu, um beijão, até a próxima. Obrigada. Valeu.